Senhor a todos vocês que fazem parte do canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo, e a você também que ainda não faz parte do canal. Já queria convidar você para se inscrever no canal, curtir o vídeo, e o vídeo está sendo muito legal. Por quê? Porque a lição fala do tempo de conquista, fala do livro de Josué, fala da história de Josué, e é um livro bem interessante que nós temos discutido, comentado várias partes do livro de Josué. Hoje nós vamos falar da lição número 3, que fala dos preparativos para a conquista. Preparativos para a conquista é o tema dessa lição. Espero que você curta, espero que você assista, espero que você compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, versículo 31. E a síntese diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. É o começo dessa lição aqui. Achei já interessante, falando do cavalo que está preparado para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. E eu observo isso de vitória, que quantas vezes nós enfrentamos tantas lutas, mas o Senhor é que nos dá a vitória. Nós não temos força sozinho para conseguir nada, mas o Senhor é aquele que nos ajuda, é o que nos sustém, é o que nos capacita, é o que nos fortalece. Josué capítulo 2, do versículo 1 a 9, 11, 23 e 24. Ele fala assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar, secretamente dizendo: andai e observar a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. A introdução, esses versículos aqui, eu vou ler apenas um versículo, fala dessa história, desse momento de Josué, essa história dos espias que ele mandou, e a história que entra Raabe dentro dessa maravilhosa história de Josué. A introdução diz assim: depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Estavam o povo, os hebreus. E aqui diz: o povo entendeu que estava chegando um novo tempo para as suas vidas. Era chegado o momento agora que Moisés morreu, e agora entrava Josué para liderar. Josué entrava em cena. E o povo agora tinha compreendido que havia um novo tempo, um novo momento para a vida deles, uma nova etapa, uma nova fase da vida deles. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Então, o povo hebreu tinha passado o Mar Vermelho e agora eles confiavam em Deus, esperavam que Deus intervisse nesse momento da história deles. O momento que Moisés passou, agora era o momento de Josué. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Então há um momento aqui que Josué está ordenando ao povo que acreditassem em Deus, que tivessem fé em Deus, que chegaria o momento agora que eles iriam atravessar o Jordão e conquistar a herança que o Senhor tinha prometido. Tópico de número 1, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Josué capítulo 1, versículo 10 até o versículo 18. Provede-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo à terra prometida, rumo a Canaã. E aqui eles vão enfrentar lutas, rebeliões, surpresas, eles vão enfrentar decepções, o povo vai enfrentar tudo isso para chegar ao destino da promessa de Deus para a vida deles, ao milagre que estaria
acontecendo, que foi a travessia no deserto, que cessou, do maná que cessou, e agora eles estariam em uma nova fase da vida deles. E essa fase, nós lemos aqui: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes. Aqui nós vemos Deus ordenando, eles se preparando os alimentos, eles preparando os alimentos, e agora Josué, ele contava com os auxiliares dele, e os auxiliares dele, os ajudantes deles, acabaram se mostrando alguém que poderiam ajudar. E aqui diz o texto, e que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, ele separa e prepara cooperadores. Nós vemos aqui já Josué sendo abençoado por cooperadores que Deus estava preparando para ele. Convoque as tribos, é um outro tópico aqui. Os guerreiros da tribo de Rubem, Gade e a metade da tribo de Manassés agora estavam sendo convocados para essa guerra. Metade deles teriam que ficar cuidando aqui das mulheres, das crianças, dos bens deles que eles já tinham, que eles já haviam conquistado, mas o outro grupo agora precisava guerrear, entrar na guerra. E aí nós vemos também um dos tópicos dizendo aqui: seja fiel ao comandante. Então o povo estava agora abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas, e agora o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo aqui. E o que era isso que estava faltando quando nós lemos dentro aqui do comentário dessa lição aqui? O que nós observamos? Uma demonstração sincera de fidelidade, submissão do povo ao novo chefe. Era isso que precisava. Era isso que ainda necessitava. E aqui nós vemos o quê? Que de nada adiantava uma estratégia se o povo não fosse submisso ao líder. E isso nos ensina que nós podemos estar cheios de estratégia, cheios de ideia, mas se nós não tivermos o povo conosco, o povo acreditando que nós somos líder, o povo acreditando em nossa liderança, se nós não tivermos isso, de nada adianta estratégias. Mas aqui nós vemos, este é um dos segredos da arte da guerra. Deus já tinha anunciado a sua fidelidade a Josué, e agora o povo também demonstrou obediência, compromisso com o novo líder. Josué tinha, então, seus liderados para estarem com ele, ajudando. Ele tinha vencido essa etapa. E aqui diz, os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué, porque, claro, por que confiando o destino de suas vidas? Eles iriam enfrentar uma guerra. Outros estariam cuidando deles, mas eles estariam apoiando o momento que Josué agora teria que enfrentar as dificuldades, mas eles estavam juntos com Josué. E aqui diz que eles pedem 2 coisas para Josué. A primeira, que agradasse a Deus. A segunda, que Josué se esforçasse, desse o melhor de si. Porque eles sabiam que se Josué se esforçasse e desse o melhor de si, Deus o abençoaria ainda mais. E eles alcançariam a terra prometida para eles. A herança de Deus para eles. E aí nós vemos o tópico 2, os espias enviados para o reconhecimento da cidade. Às vezes você olha assim e fala, para aí, por que mandar espia para reconhecer algo que já sabia que ia vencer? Já sabia que Deus daria para ele aquela terra. Deus daria para ele Canaã. Aqui nós aprendemos que
mesmo sendo promessas, que era o tempo aqui, que era o tempo da idade do bronze. E no livro de Josué foi escrito. Mesmo ele sabendo de tudo isso, ele teria que ter prudência, estratégia. Deus dá para nós coisas que nós sabemos que ele vai nos dar a vitória. Está escrito muitas vezes que entendemos que é para nós isso, mas nós não devemos deixar de conhecer o lugar, conhecer aonde nós iremos trabalhar, onde nós iremos conquistar, ou onde nós estaremos naquilo que Deus prometeu para nós. E aqui nós vemos os espias conhecendo o lugar. Diz aqui, essa conduta de Josué em conhecer condições que seriam enfrentadas por essas tropas demonstram sua responsabilidade pessoal e também dependência com Deus. Alguém poderia dizer, não precisava reconhecer, já sabia que ia conquistar, não. Isso demonstra inteligência e comprometimento de Josué, uma boa conduta de Josué em reconhecer o lugar. E por isso ele era um líder já sendo aprovado, que não saía de qualquer maneira sem observar aquilo que Deus tinha entregue na mão dele. Eu e você, como líderes, Deus entregou algo em nossa mão. Nós não devemos sair cegamente sem observar aquilo que Deus nos entregou em nossa mão. Os espias são descobertos. Após atravessar o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente a 6,5 km. A princípio a missão não foi descoberta, mas depois foi. E quando foi descoberta, imediatamente mandou seus soldados, o rei mandou, para que observasse quem eram esses espias e onde estavam. Mandaram a uma prostituta chamada Raabe, porque os espias estavam hospedados lá. Só que essa mulher não revelou. Essa mulher escondeu os espias ali. E aqui diz o texto que Deus usa pessoas e meios, pessoas improváveis e meios também, para abençoar aqueles que servem a Deus. Deus pode abençoar a tua vida usando um ímpio, a minha vida usando um ímpio, porque Deus faz dessa forma. E aqui nós vemos que essas pessoas que estavam lá, eles foram escondidos por Raabe. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de um cristão? Não crentes são levantados para abençoar a minha vida e a tua vida. E aqui Deus preparou Raabe para escondê-los. Subtópico 3, ele diz assim: um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe, ela revela ter mais fé que eles. Por quê? Claro, comparando, que diz assim: bem sei que o Senhor vos deu a terra. Ela sabia da promessa. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus, o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. E aqui ela diz mais ainda: para ser uma bênção completa, ela acrescentou uma informação que era valiosa, lendo aqui a lição. Ela colocou que o exército de Josué trouxe pavor, caiu um pavor sobre o povo de lá de Canaã. Que ninguém mais havia ânimo algum. Eles sabiam do povo hebreu, povo de Deus, que estaria ali para alcançar a terra prometida, que agora eles estavam chegando e iriam assumir essa terra prometida. Então, o líder, ele precisava conhecer o campo de batalha, e por isso Josué mandou os espias. Os espias foram protegidos por uma mulher prostituta, Raabe, em que escondeu eles. Aí no tópico 3, e já sendo o último tópico, diz assim: Raabe, uma heroína de fé. Por quê? Porque ela está escrita no livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus sobre Raabe. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado nas histórias dos Hebreus, para demonstrar a soberania de Deus, o poder de Deus. Detalhe, ela, em Hebreus 11, versículo 31, está citado o nome de Raabe,
esta mulher prostituta. Depois dessa história, Raabe ela foi abençoada. Essa mulher promíscua, essa mulher pecadora, mas a ação dela que ela fez, ela foi abençoada. Como? Essa mulher casou-se com um homem de Judá, que gerou a Boaz. E quem foi Boaz? Que casou-se com Ruth. Olha bem a história. Que casou-se com Ruth, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Porque daí veio a história de Jessé, a história de Davi, e aí alcançou ao Senhor. A descendência viria depois, a ascendência, mas a descendência de Jesus Cristo. Detalhe, uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado para mostrar a fraqueza dela. Embora, se fosse alguém que já... Ela era uma nova convertida, vamos dizer assim, para explicar melhor para vocês. Ela era uma mulher que não sabia de tantas coisas ainda. Mas, tanto que diz assim, ó, mas sem mentir, como aconteceu com Abrão. Depois ele demonstra, o comentarista aqui, falando dessa mentira que ela cometeu, mas que pessoas amadurecidas espiritualmente não teriam cometido uma mentira dessa. Fariam algo, responderiam algo diferente sem uma mentira. Como Abraão, acerca de Isaac, do cordeiro para o holocausto, que você pode ler lá em Gênesis 22, 7 e 8, que Deus iria preparar. E por Jesus, quando os irmãos lhe perguntavam se não iria à festa em Jerusalém, João 7, versículo 2 a 10, você pode ler lá também. Deus abençoou a Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem. Nós vemos aqui dentro do comentário aqui do comentarista dessa lição. E aqui nós vemos a continuação da misericórdia de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Vai e não peques mais. João 8, versículo 11. Vá e não peque mais. É a misericórdia de Deus para minha vida e também para a tua vida. Errou, pecou? Vá e não peques mais. E aí, o último tópico, subtópico, a mulher do fio escarlate. Por quê? Prefigurava um projeto divino. E qual que era esse projeto divino? O fio de escarlate, que lembra do quê? Esse fio pendurado na janela lembra também o Senhor Jesus. Apontava para a salvação no sangue de Jesus Cristo. A mesma coisa nós vemos aqui da saída do povo no Egito, quando eles saíram, que passava o sangue de Jesus nos umbrais das portas também, prefigurando a figura, esse sangue do cordeiro passado nas portas, falava do cordeiro pascal, do cordeiro Jesus Cristo, do sangue derramado. O mesmo fio de escarlate também, ele também ia demonstrar o sangue de Jesus, um símbolo do sangue de Jesus. Detalhe, né, que ela era alguém que dela viria a descendência também de Jesus Cristo. Isso que é o mais tremendo e mais lindo da história aqui. Então faz nos lembrar a cena do Calvário. O fio vermelho fala aí do povo hebreu, de Jesus Cristo, da salvação que viria através do sangue de Jesus. Essa demonstração aqui. Então, essa é a lição de hoje. A conclusão que nós chegamos aí é que eles passaram o Jordão, que eles estavam rumo a Canaã e que ele, líder Josué, estava sendo sim aprovado e o povo também tinha aceitado ele como líder. Havia essa preparativo para essa conquista. E aí nós vemos a mão de Deus agindo, a mão do Senhor guiando esse povo, a mão do Senhor guiando os espias, a mão do Senhor trazendo essa mulher Raabe para abençoar a vida deles e para um dia, em Hebreus capítulo 11, versículo 31, ser citado o nome dessa mulher também
na galeria dos heróis da fé, porque ela acreditou, ela teve fé, acreditou e escondeu eles e foi também abençoada. Ficamos com essa lição hoje, pessoal. Deus abençoe vocês. A lição número 4, ela vai falar de vencendo os obstáculos. Eu agradeço você, que você nos ajude a divulgar o canal, os vídeos. Que Deus abençoe tua vida grandemente. Estou gravando sábado à tarde e vou ainda postar esse vídeo para a aula de amanhã. Paz do Senhor, um abraço, Deus abençoe.